Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader no mercado de ações. Primeiramente, peço desculpas porque o som no vídeo da semana passada não estava muito bom. Eu estava viajando e quando gravo meu vídeo quando estou viajando, nem sempre as condições de se gravar são as ideais. Mas já estamos tentando corrigir essa falha. Pessoal, primeiramente vamos fazer o estudo do Ibovespa e depois de alguns papéis. Ressalto que esse vídeo não é recomendação, ele é tão somente um estudo. Vamos começar estudando o gráfico semanal do índice Ibovespa. Vejam que no gráfico semanal, aquele gráfico que a gente usa para olhar um horizonte de tempo um pouco maior, nós não conseguimos cruzar para cima os 66.500 e nem furar para baixo os 62.500 pontos. Ou seja, estamos praticamente lateralizados aqui nessa região, ok? Então, gente, quando o mercado está assim andando de lado, fica muito ruim para quem quer fazer operação de swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas. É o meu caso. Eu gosto de fazer swing, mas estou sem fazer operações porque se não há uma tendência, para mim, que gosto de rastrear tendência, se não há tendência definida, como que eu vou entrar comprado ou vendido em algum papel? Então, às vezes, a melhor estratégia é a gente ficar de camarote observando o mercado. Logo que a gente começa na bolsa, quando a gente ainda está na infância na bolsa de valores, a gente quer fazer a operação todo dia. Com o tempo, à medida que a gente vai ganhando mais experiência, no decorrer dos anos, a gente vai entender que não precisa fazer operação todo dia, não precisa fazer operação toda semana. Você pode fazer apenas um trade ou alguns trades muito bem sucedidos em alguns períodos, principalmente quando há tendência clara, seja de alta ou seja de baixa. Aqui está o gráfico diário do índice Bovespa. Primeiramente, vou puxar uma linha de tendência, pego o topo mais importante, toca no segundo ponto, esse aqui, espichamos essa linha de tendência até aqui. O que nós vamos fazer agora, gente? Vamos identificar aqui os pontos de resistência. Vejam quanta resistência tem aqui nesse ponto. Então, o índice Bovespa, se voltar a subir, vai enfrentar resistência na média móvel, tem uma probabilidade muito grande, ali em 64.300 pontos, média móvel de 21 períodos. Depois, logo em cima, tem a resistência desse topinho aqui, 64.500 pontos, por onde passa também a linha de tendência de baixa, a 64.800 pontos. Ou seja, esse meio de campo aqui está cheio de resistência e se o índice Bovespa quiser subir, os próximos dias serão de extrema importância, de extrema cautela, porque tem que furar essa região de resistência forte para nós imaginarmos chegar naquele topo lá, onde será a próxima resistência, lá em 66.000 pontos, ok? Furando 66.000 pontos, que é uma outra resistência bem importante, furando, rompendo essa resistência, aí sim nós podemos pensar em uma ida até aquele topo anterior, onde teremos uma outra nova resistência lá em 69.000 pontos, aquele topo importante deixado lá no mês de fevereiro deste ano. Bom, se o índice Bovespa, por isso, tem que ter atenção, se o índice bater aqui nessa região, sentir a resistência e voltar a cair, ele vai ter um suporte onde? Primeiro suporte, 63.200 pontos, depois 62.800 pontos. Tá? 62.800 pontos é um suporte, é uma região de suporte muito importante. Muita cautela se o índice Bovespa perder isso aqui. Antes de nós olharmos alguns papéis, eu quero deixar para vocês dois recados. O primeiro, se vocês quiserem receber esse vídeo, que é feito todos os finais de semana, você vem aqui no site financenews.com.br, digita seu nome e seu e-mail e você vai receber diretamente na sua caixa de mensagem. Apenas cuida para que não vá para a caixa de spam. O segundo recado
é sobre um evento ao vivo que vai ter na próxima terça-feira, às 7h30 da noite, onde você vai aprender um pouco mais sobre operações mais sofisticadas, como trava de alta, trava de baixa, borboleta, certificado de operações estruturadas. Esse evento ele não é do site Finance News, mas ele é de pessoas confiáveis que me dão suporte nas minhas operações. Então eu estou aqui divulgando para eles porque pode ser do interesse de muitas pessoas, muitos de vocês que já estão no mercado há algum tempo, querem aprender um pouco mais, se inscreve aqui, tá bem? Então o evento é gratuito. Agora vamos ver alguns papéis, começando pelos mais pedidos. Vale 5, esse é o gráfico diário. Vale 5 está fazendo fundos, cada vez mais fundos. Observem que o papel perdeu, nessa semana aí que passou, esse suporte aqui. Bom, acabou de fazer o quê? Um novo fundo. Para quem pensa em comprar esse papel, o que tem que esperar? Quem pensa em comprar e faz manejo de risco baseado em análise do gráfico, tem que esperar o quê? Tem que esperar o papel fazer o pivô de alta, né? Ou seja, fez um novo fundo, tem que subir, sente a resistência, volta a cair, testa o fundo e aí arma o pivô de alta. Ou seja, é algo para daqui a vários dias. Vale divulga o balanço do primeiro trimestre na próxima quinta, dia 27. Tem que ficar atento porque isso costuma trazer volatilidade ao papel. Vale enfrenta, na minha opinião, resistência imediata aqui em 27,42. Tem suporte muito importante agora nesse fundo aqui, ó, 25,20. Se perder 25,20, o outro suporte relevante, na minha opinião, é esse aqui, ó, esse fundo deixado lá no começo do ano, lá em 22,70, tá? Então, gente, é um papel que para quem pensa em compras e faz manejo de risco, neste momento, nada a fazer. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal de Vale. Vejam que esse papel precisava fazer o quê? Precisava corrigir. O papel teve uma alta aqui gigantesca, fez um topo e estava muito afastado da sua média de preços. Tá? O preço estava aqui, a média estava aqui. Tinha que corrigir, né? Tinha outro jeito. A correção veio e veio forte. Vejam que esse topo aqui que se comportava como suporte foi perdido. Tá? No gráfico semanal, ainda não temos aqui um sinal de que ele vai reverter essa tendência de baixa. Tá? Esse candle aqui, muita gente chama de martelo. Ok? Ele pode indicar nova alta. Então, isso aqui é o gráfico semanal. Tá? Temos que ver a próxima semana, porque mais importante do que o candle em si é o candle seguinte. Tá? Se o candle seguinte deixar aqui uma vela de forte alta, pode ser que ele consiga inverter essa tendência de baixa. Seguimos acompanhando. Esses estudos que eu faço são com base em uma metodologia, em um método. Para a gente operar no mercado, você tem que ter um método, tem que comprar de acordo com algumas regras. Esse método é chamado teoria dos pivôs, teoria das ondas. Se você quiser aprender um pouco mais sobre ele, você vem aqui no meu canal no YouTube e acessa esse vídeo que eu gravei na semana que passou, onde eu explico em 5 minutos como funciona o método que eu uso. É uma explicação bem resumida, tá, pessoal? Agora vamos estudar o gráfico de Petrobras, Petri4. Esse é o gráfico diário. O que tem que ficar atento em Petrobras? Tem que ficar atento se o papel está fazendo isso aqui, ó, onda 1, onda 2 e onda 3 para baixo. Não sabemos. Ou se ele está fazendo onda 1, onda 2 e vai lançar uma onda 3 para cima. Também não sabemos, mas tem que ficar atento a esses dois movimentos. Bom, fez um novo fundo, pode ser uma onda 1, pode ser uma onda 2 de teste de fundo. Para ser um teste de fundo, ele vai ter que começar a pivotear, montar o pivô de alta aqui nos próximos dias. Vai enfrentar a resistência onde? Em 14,30, média móvel de 21 períodos. E depois nesse topo aqui, uma resistência bem importante, 15,16. Se o papel desarmar esse suposto pivô de alta e voltar a cair, tem suporte em 15,56 e depois um suporte bem importante nesse fundo aqui em 12,90.
83. Agora vamos dar uma rápida olhada nos bancos. Primeiramente, Itaú e TUB4 é seu gráfico diário. Lembro que o setor financeiro é um setor muito importante no Ibovespa. Tem peso de aproximadamente 25% no Ibovespa. Então, o Ibovespa não vai subir se não tiver uma ajuda dos bancos. E TUB4 congestionadíssimo. Olha aqui, tamanho dessa lateralização que já vem desde março. O papel não consegue sair dessa banda aqui de preços entre 39,20, né, e entre R$ 37. Se o papel voltar a subir, enfrenta a resistência em R$ 39 aqui nesse topo e depois 39,30. Tem que romper essas resistências. Se voltar a cair, tem suporte bem importante lá em 37,14. Agora vamos olhar o gráfico de BBDC4, Banco Bradesco. Esse é o gráfico diário. Bradesco também é preciso um pouco de cautela, porque vai divulgar o balanço na próxima semana, nessa semana, né? Na quinta-feira, dia 27, Bradesco e Vale divulgam seus resultados. Vejam que esse papel encontrou um suporte muito importante aqui em 30,80, que foi o mesmo suporte lá de março, que foi o mesmo suporte lá de fevereiro. Então essa região de 30,80 é um suporte bem importante, tá? Vejam que se o papel voltar a subir, ele encontra resistência nesse topo aqui, 32,60, e depois nessa região de R$ 33 também tem resistência. A gente observa melhor esse papel, a situação gráfica dele no gráfico semanal. Tá? Vejam aqui no gráfico semanal que o papel fez um novo fundo, subiu, está fazendo agora o que? Uma consolidação, uma espécie de teste desse fundo aqui. Vai ficar bem interessante no momento em que esse papel pivotear para cima no gráfico semanal, ou seja, é assunto para daqui a várias semanas ou meses. Mas imagine se o papel fizer esse movimento aqui, pivoteia para cima, com uma onda 3 aqui, do tamanho dessa onda 1. Né? Vejam que configuração gráfica interessante pode ficar. Por isso é importante colocar sim no radar BBDC4 para position, operações que duram aí vários meses. Agora Banco do Brasil, esse é o gráfico semanal. Vejam que o papel acabou de fazer o quê? Uma correção até a sua média de preços. Movimento normal. Tem que observar se esse papel vai sentir aqui o suporte para voltar a subir nas próximas semanas. Vamos dar uma olhada no gráfico diário de Banco do Brasil. Vamos limpar esse gráfico. Vejam que no gráfico diário o papel ainda está em uma tendência clara de baixa no curto prazo. Tá? Os fundos são descendentes. Acabou de fazer o quê? Um novo fundo. Tem que esperar o papel subir, sentir a resistência e, se fizer esse movimento de pivô de alta, lançando uma onda 3, até pode ficar interessante. Por enquanto não há sinal disso. Enfrenta a resistência onde? Resistência aqui, 32,80. Tá? Na média móvel de 21 períodos. Depois, 34,20 é a próxima resistência imediata. Tem suporte onde? Bom, tem um suporte bem importante aqui em 30,60. Agora vamos dar uma rápida passada pelo setor siderúrgico, começando por Usiminas. Usim 5, esse é o gráfico diário. Usim 5 fez aquilo que nós dizíamos na semana passada, no vídeo que passou. Fez um novo fundo, ele poderia fazer o quê? Um recuo até a sua média móvel de 21 períodos. Essa linha vermelha aqui. Fez o recuo. Quando é que esse papel fica interessante? Bem, depois de um novo fundo, lança o que pode ser uma onda 1, sente a resistência, volta a cair, testa o fundo. Que fundo? Esse fundo aqui, e arma o pivô para cima. Se ele armar o pivô para cima, pode estar lançando uma onda 3. É quando armar o pivô que eu vou começar a ficar de olho nesse papel, o que é assunto para daqui a vários dias. Vamos ver agora Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Aqui está o gráfico de Metalúrgica Gerdau. Vejam que esse papel aqui está acumulando no fundo, abaixo da média móvel. Isso não é um sinal tão bom, porque o papel não consegue sequer fazer aqui um retorno até a sua média
de preço. Deve ter muita gente vendida nesse papel, porque ele não tem força para subir. Mas, caso ele encontre alguma força, existe uma probabilidade de buscar até a sua média de preços, 4,65. Tá? O fundo para ele, se ele perder esse fundo, esse suporte aqui, R$ 4, pode desabar até onde? Bom, na minha opinião, 3,95, depois 3,64, que é aquele fundo lá, deixado lá no ano de 2016, em outubro de 2016, aqui na esquerda. Vamos ver GGBR4. Tem um gráfico parecido, né, com o de metalúrgica Gerdau. Então, GGBR4, esse é o gráfico diário, também sem força. Tá? Está acumulando no fundo. Se fizer um pullback, se fizer aqui um retorno, pode vir até a região de 10,43, por onde passa a média móvel 21 períodos. Mas, do setor, dos papéis que nós olhamos, os Minas tem um gráfico um pouquinho melhor, porque já está esboçando uma reação. PECAR 4. Bom, PECAR 4 fogueteou aí nos últimos pregões para cima, rompeu essa resistência aqui nesse topo em 63,10 e já chegou no seu alvo imediato. Qual é o alvo imediato? É aquela região aqui na esquerda, ó, nesse topo aqui, ou seja, 65,10. Tá? Esse papel, vejam o quanto é importante a gente prestar atenção no pivô de alta, que é o que eu venho chamando a atenção de vocês, e faz parte do método que eu uso. Onde é que a gente viu o pivô aqui, né? Bem, o pivô estava aqui, ó. Vejam que fez um novo fundo, onda 1, onda 2, e aqui armou o pivô. Tá? Voltou a subir, um eixo que sustentou toda essa alta aqui. E o volume aumentou um pouco, discretamente, mas aumentou. Eu quero ver esse gráfico no semanal, e no semanal é que ele me chama a atenção. Tá? O volume no semanal ainda está baixo. Observem aqui, ó. O volume está baixo. O volume tem que aumentar um pouco mais, porque aí, rompendo essa região onde ele parou, R$ 65, rompendo, ele pode buscar aquele alvo em 76. Por que 76? Porque lá tem um topo que comporta-se como resistência. Esses papéis desse setor de varejo, alimentos, foram penalizados muito com a crise, mas podem estar diante de uma recuperação. Podem, estou dizendo que estão, graficamente já estão esboçando uma reação. Eu quero ver com vocês também o gráfico de Rumo. Rumo que não é mais Rumo, né? Agora é Rail 3. Rumo 3, esse é o gráfico semanal. Continua a sua longa congestão, tá? Que já vem aí de quase 6 semanas. Na minha opinião, o Rumo fica interessante no gráfico semanal, ou seja, para position, se romper 9,60, esse topinho aqui. Vamos olhar o gráfico semanal de Rumo, que virou Rail 3. Vamos ver o gráfico diário. Observem aqui no gráfico diário mais claramente a congestão. Aqui está, né? Tá? Dentro de congestão, a gente não compra nem vende. Por quê? Porque não tem uma tendência definida. Ok? Tem que romper no curto prazo 9,20, esse topinho aqui, e esse topinho aqui, para alcançar os 9,51, aquele topo lá. Para finalizarmos, um frigorífico, Brasil Foods, PRFS3, é seu gráfico diário. Olha a importância da gente operar com método. Vejam, a gente consegue enxergar melhor o trade no gráfico. Fez um novo fundo, lançou onda 1, fez o teste de fundo para baixo, onda 2, armou o pivô e lançou uma onda 3. Ok? Já chegou numa região de resistência. Então aqui já não é mais hora de comprar esse papel. Quem comprou, comprou e já está embolsando o dinheirinho que ganhou. O que eu chamo atenção em BRF é o gráfico semanal. Vamos só limpar esse gráfico. Gráfico semanal usado para position, operação que dura
vários meses. Fez um novo fundo, está fazendo o que aqui? Um pullback, um retorno até a sua média móvel de 21 períodos, próximo aqui de R$ 43. Aqui tem um topo, ou seja, essa região é uma região de forte resistência. Tem que esperar, tem que prestar atenção no que? Se esse papel vai fazer um recuo depois de sentir a resistência. Se ele armar um pivô no semanal, pode ficar interessante, principalmente se o volume aumentar, porque o volume ainda está muito baixo. Mas armando pivô com aumento de volume, fica interessante para uma operação de position. Porém, isso é assunto para daqui a várias semanas, vários meses talvez, mas já é importante ir olhando aqui o trade que pode se formar. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida que tenham, podem me enviar um e-mail. Uma ótima semana.